Aleluia. Amém. Paz do Senhor, pessoal. Geralmente, quando eu vou ministrar, ou quando eu vou escutar, eu gosto de já entrar na palavra para não quebrar, né, esse clima que a gente está da unção. E esse louvor fala demais comigo e com meu esposo também, Diego, acho. Foi ele que descobriu primeiro, né, esse louvor é do Verbo Floripa. E que verdade maravilhosa saber que a mesa está preparada para nós, que nós temos acesso a essa mesa. Amém? Nós podemos nos sentar na mesa, porque Jesus pagou o preço por nós. Aleluia. E vamos orar um pouco. Obrigada, Senhor, por essa mesa, Pai, que o Senhor disponibilizou para nós. Obrigada pela tua obra, Senhor, na cruz, teu sacrifício. Tudo que o Senhor conquistou para nós, Senhor, nós tomamos posse em nome de Jesus. Nós recebemos, Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós recebemos, Pai, todo o benefício, Senhor, que o Senhor nos fez. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença em nossa vida. Nós somos gratos pela unção de Cristo. Nós somos gratos pela provisão, pela ousadia que foi falada. Nós somos gratos, Pai, porque nós estamos em Ti, Pai. Nós estamos inseridos em Ti, Pai. Nós somos Teus, Jesus. E nós queremos ser renovados nessa noite, nós queremos ser lembrados nessa noite, Pai, de tudo que o Senhor tem feito disponível para nós, de todo o conselho que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro corações abertos para receber, Pai, aquela palavra que o Senhor colocou no meu coração, no nosso coração, para trazer nessa noite. Que nós possamos ser instruídos verdadeiramente pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E, gente, como é bom saber que o Senhor disponibilizou para nós graça, favor, a mente de Cristo, o conselho do Senhor, né? E o que o Senhor colocou no meu coração para falar foi algo relacionado ao conselho, né? Que conselho nós estamos ouvindo? Existe o conselho do mundo, o mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo caído. Gente, vocês estão escutando o som aqui, alguma coisa na sala? Está interferindo? Porque meu filho está ali. Mas se acontecer alguma coisa, vocês falam aí, tá? Então, nós estamos vivendo num mundo que nós temos visto cada vez mais, né? Os conselhos trocados, né? Estamos vendo cada vez mais as ideias trocadas, o que é certo pela palavra, as pessoas relativizando, né? E não só o mundo, né? Mas às vezes até a igreja está mudando de opinião, está relativizando, mas nós não podemos ser desses, amém? Nós temos que ficar com aquilo que nós aprendemos. E somos agraciados, né? Nesse ministério nós recebemos uma palavra tão sólida, uma palavra tão firme, que nos coloca para cima, que nos coloca para frente e que nos faz avançar para cima, para frente, para o alvo, amém? E esse conselho que o Senhor colocou no meu coração, essa meditação sobre esse conselho, é sobre o caminho que leva à vida eterna, né? E o primeiro versículo que eu gostaria de falar já, de acordo com o tema, está em Mateus 7, 13 ao 14. Amém? A mídia vai colocar aí. Mateus 7, 13 ao 14, diz assim: entrem pela porta estreita. Esse versículo é tão falado, né, nas igrejas, e precisa ser lembrado, porque às vezes parece que as pessoas estão esquecendo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. A gente escuta tantas vezes esses versículos, mas quando eu li dessa vez, eu fiquei um pouco surpresa por esse final, né? Que diz assim, ó, a porta estreita, lá no final fala que poucos a encontram. E às vezes a gente tem a ideia de que
é o contrário, né? Que o caminho largo é como se tivesse menos gente lá no caminho largo e na porta estreita tivesse mais gente, né? Que a gente está nesse contexto de vida de fé, a gente está nesse contexto de caminhando para o propósito, mas aqui está dizendo que poucos são os que encontram essa porta estreita que leva à vida. Então, é, isso é preocupante, né? Por isso a gente precisa estar com as nossas convicções firmes no Senhor. A gente precisa estar compartilhando também com outras pessoas, né? Como a gente já aprendeu aqui, a gente sabe que nós somos chamados para pregar o evangelho a todas as pessoas, né? Então, pode colocar a imagem, por favor, Luiz ou a Mídia. Se vocês quiserem, eu posso abrir aqui também. Porque tem várias coisas que o Senhor, né, vem ministrando no meu coração. E eu disse, Senhor, será que vai dar tempo de falar tudo? Mas quando eu estava pensando, né, no que falar hoje à noite, veio essa imagem, essa figura no meu coração, né? Nós estamos vivendo, né? Nós estamos seguindo para um propósito. E nós precisamos saber que nós temos um propósito aqui na Terra. Amém? E o caminho é reto, tá vendo aí? Então veio essa estrada. A estrada é reta. E o tempo todo está vindo sugestões, e o tempo todo está vindo novas teorias, novos cursos, novas ideologias, e está vindo pessoas para tirar a gente do foco, não é verdade? Mas a gente sabe, a gente precisa lembrar, a gente precisa saber que a gente tem um caminho a seguir. E se a gente for entrando por esses desvios que a estrada apresenta, a gente vai estar perdendo o nosso foco, né? E eu queria, assim, eu tenho no meu coração sempre tive desejo assim de falar para jovens, né? E eu queria assim que essas pessoas jovens estivessem aqui hoje para ver essa imagem, essa palavra. Mas eu sei que vai alcançar o propósito, né? E pessoas vão receber. Então, assim, às vezes a gente está seguindo ali num caminho, né? Vendo desde a nossa juventude, e ali você começa ali a andar com pessoas que não têm o mesmo propósito com você, chama você para ir ali num barzinho, e você começa a ir, não tem problema, não faz mal. E aí você começa a ir, você começa a gostar, e aí você não sabe se você vai poder voltar para o caminho reto. Amém? E ali também oferecendo shows, festas do mundo, e algumas pessoas podem pensar, não faz mal, aquele cantor ali, a música dele não faz mal, não tem maldade. E aí você vai uma vez, outra, e aquelas músicas vão influenciando a sua vida, né? Às vezes você acha que não influencia. E isso é uma das coisas que a gente precisa vigiar, porque as músicas dessa época, né, que nós estamos vivendo, estão cada vez mais destruindo, né, aquilo que a gente crê como verdade, e destruindo a vida dos jovens e estão adorando, muitos estão adorando, a gente sabe que não adora a Deus, né? Estão adorando a Satanás mesmo, né? E alguns cantores, eles são declaradamente, né? Eles, eles demonstram que eles adoram a Satanás. Então, músicas do mundo, festas do mundo, são coisas que vão tirar a gente do propósito. Né? E aí a gente chega na internet, e ali tem cursos, né? O tempo todo aqueles anúncios que estão querendo roubar a nossa atenção, cursos para investimento, para ganhar dinheiro fácil, e se você não vigiar, você começa a ir olhando, se interessando e fazendo aqueles cursos, e você vai se dedicando, né? Perdendo seu tempo com aquilo ali que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, todas essas coisas podem levar você e depois pode ser que você não consiga voltar. Por isso é necessário a gente sempre estar focado no que a palavra do Senhor diz, né? Será que quando vem as sugestões, quando vem os convites, compara com o que a palavra do Senhor fala, com os princípios da palavra de Deus. Então, cursos, ideologias, teorias de gênero,
teorias de diversidade, né? Hoje a gente vive num país que eles pregam muito a questão da diversidade, do respeito, da equidade, mas a gente precisa saber o que que o Senhor Jesus falou, porque o nosso modelo, o nosso conselho não vem do mundo, amém? O nosso modelo tem que ser Jesus. E eu tenho visto muitas coisas acontecerem que, infelizmente, entristece nosso coração no meio cristão, né? Pessoas esquecendo do que o Senhor fala e, às vezes, considerando mais os modelos do mundo do que os modelos da palavra de Deus. Nós sabemos que ministros são falhos também, né? Pastores são falhos, mas Cristo, ele deve ser o nosso modelo, ele deve ser o nosso conselho. Então, quando a gente for escolher algo para a nossa vida, que a gente não venha buscar o que aquele ator famoso está fazendo, aquele influencer famoso está fazendo, mas o que Jesus está falando na sua palavra. E sobre isso, eu gostaria de ler 1 Coríntios 3, a partir do 16. 1 Coríntios 3:16. Olha aí o recado do Senhor para nós. Vocês não sabem que são templo de Deus? Que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Pode tirar a imagem, tá bom? Se quiser. Então, a gente precisa lembrar o tempo todo que nós somos templo do Senhor. Que o Espírito Santo habita em nós. Não é pouca coisa. Então, o pastor Bud, ele sempre falava isso, né? Considere a presença do Espírito Santo dentro de vocês. Ele está em nós, tanto para nos instruir, né? Nós não podemos dizer que nós não temos orientação de Deus, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele quer nos instruir, ele quer nos mostrar o caminho, ele quer nos mostrar a verdade, ele quer nos orientar nas nossas decisões, tanto para nós como também para alcançar outros. O Espírito Santo está em nós. Então, muitas vezes, a gente vai ter situações que a gente vai ter conselho para dar às pessoas, né? As pessoas perto de nós vão estar precisando e aquele conselho vai chegar no nosso coração, quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, é claro, né? Então a gente não pode andar distraído por aí, porque esse é um tempo que tem muitas distrações. Mas a gente precisa se lembrar, como diz o versículo. Vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês sabem que o Espírito Santo habita em vocês? E se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Mas o que está em vocês é santo, e ele também nos santifica. Precisamos querer, né? Desejar ser santificados pelo Espírito Santo. E continuando, 18 a 21, diz assim: Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como eu estava falando. Como está escrito, apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Então, ele está orientando aqui a gente. Não se enganem, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz nesse mundo é ouro. Sabe? Nós não precisamos nos espelhar em famosos, em bilionários, milionários. Sabe que aqui na América tem muito esse negócio de querer ser milionário, né? Aqui as pessoas, eu acho que desde pequena, eles crescem com essa ideia de que, eu vou investir, eu vou adquirir muitos imóveis e eu vou fazer render esse dinheiro e eu vou me tornar um milionário. Mas será que vale a pena?
Será que vale a pena a gente colocar tanto esforço por uma coisa que é terrena? Outra passagem que o Senhor, né, tem me lembrado é sobre a gente viver só com expectativas em coisas dessa terra. O Senhor colocou muitos sonhos nos nossos corações, né? Todos que estamos aqui, estamos vivendo aqui, o propósito de Deus nessa nação, estamos vivendo um sonho, né, que Deus colocou no nosso coração. Mas desde que a gente veio para cá, né, eu digo a Diego, nós não estamos indo para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, para se matar, para conseguir dinheiro. Nós estamos indo porque existe um propósito. E quando a gente esquece que existe um propósito, é muito fácil da gente é, desviar desse caminho, né? Quando a gente esquece que existe um propósito que Ele nos trouxe aqui, é muito fácil da gente ficar distraído. E novamente digo, muitas são as distrações desse tempo, dessa era. Mas olha o que o versículo fala, né? Que os padrões desta era são loucura. A sabedoria, não se enganem, não se enganem. Não é porque a fulaninha está comprando uma casa ali milionária que ela é feliz. A gente tem a alegria do Senhor dentro de nós. Aonde nós estamos, nós temos o Espírito Santo, nós podemos ser gratos por tudo que ele tem feito na nossa vida, na nossa família, não é mesmo? Nós temos saúde divina, nós temos filhos abençoados, filhos obedientes. A Alexa está falando aqui. E eu declaro nas nossas famílias, né? Filhos tementes ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro nossos filhos amando ao Senhor, amando a palavra do Senhor, buscando o Senhor conosco, sendo tementes ao Senhor e entendendo que mais vale agradar ao Senhor do que agradar ao mundo. Amém? Porque quando nós vivemos pela fé, a gente não faz aquilo que dá na telha, aquilo que dá vontade. Tipo, Alexa, abaixa aí, Alexa. Desculpa, gente. Então, ou a gente confia nele, ou a gente confia na nossa sabedoria humana, não é verdade? Ou a gente confia na palavra do Senhor, na sabedoria de Deus, ou na sabedoria natural desse mundo. E como aqui a palavra está dizendo, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Aleluia. Mas nós vamos escolher a sabedoria de Deus. Amém? Quem concorda, diga amém. Nós somos instruídos pelo Espírito Santo. Aí mesmo onde você está, você fala com você mesmo. Nós temos a sabedoria de Deus, nós vamos escolher o caminho certo, o caminho da vida. E quando nós escolhemos estar perto do Senhor, ele, aqui em Salmos 32, 8, diz o que é que ele vai fazer com a gente. Salmos 32, 8 e 9. Instruir-te-ei. Ele deseja nos instruir. Amém? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte não obedecem. Olha que versículo forte, não é mesmo? São dois versículos. Primeiro, ele fala que quando nós estamos perto dele, né? Quando a gente está ali naquela comunhão, desejando, buscando, pedindo, né, sabedoria, orando, ele vai nos instruir. Então, isso é uma certeza que nós temos, que ele vai nos ensinar. Ele nos instrui e ensina o caminho que devemos seguir. Então, mesmo no mundo caído, no mundo de valores invertidos, se nós estivermos nesse lugar, e aqui mostra que esse lugar é perto, né? Porque diz que ele está, nós estamos sob as vistas dele. É como um pai, e eu vi um exemplo essa semana que eu achei muito interessante. É como um pai que está com um filho aqui, tipo, no seu colo,
ou aqui na sua perna, brincando aqui perto no chão, né? Digamos que o meu filho está aqui no chão. Então, ele está sob as minhas vistas, ele está pertinho aqui de mim, eu estou observando e eu vou poder orientar se eu ver que ele vai cair para um lado, para o outro. Se eu ver que tem alguma coisa no chão que vai ferir, eu vou poder cuidar, né? Eu vou poder orientar. E assim nós precisamos estar pertinho do Senhor, não distante, não é, desorientado, pensando, desconcentrado, pensando em outras coisas, distraídos, né? Essa é a palavra que tem sido assim muito forte esses dias. Se eu estiver distraído, eu não vou conseguir ouvir as instruções dele, né? Eu preciso estar pertinho dele, desejoso por ele, lembrando que o Espírito Santo está dentro de nós. E ele fala mais assim, ó, não seja como uma mula ou um cavalo. Diga aí, que precisa ser puxado, que precisa ser quase que ferido para poder obedecer. Nós não precisamos ser assim, gente. Pessoal, como o mundo, nós não precisamos ser nécios, né? Faltos de sabedoria, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que ele é o detentor de toda sabedoria, né? A palavra diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele é o nosso paracletos. E eu sei que cada um de nós teria muitos testemunhos, né, para contar aqui. E, e a gente precisa ser lembrado mesmo. Essa palavra é mais como um alerta, como uma lembrança é, de tudo que o Senhor já fez na nossa vida e que nós temos um propósito. Amém? E que nós estamos aqui desenvolvendo esse propósito, que nós não podemos tirar o foco. O caminho é reto. Não tem, não tem outras estradas, outros desvios. A palavra de Deus não muda porque o mundo muda, né? O conselho do Senhor não muda porque existem novas ideias no mundo aí e porque até eles estão perseguindo os crentes, né? A gente precisa mesmo assim confiar que a palavra de Deus é verdade e que ele vai nos guiar e nós vamos ter a vitória, né? Ainda agora mudando um pouco, lá em 1 Coríntios 3, 11 ao 15. Na verdade, eu comecei 1 Coríntios pelo versículo 16 e agora eu voltei para o início, porque estava nesse contexto que ele estava falando sobre nós sermos templos do Espírito Santo, né? O autor de 1 Coríntios falava sobre as nossas obras, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos fazendo as coisas com a intenção errada. Então, a gente precisa estar o tempo todo avaliando o nosso coração para saber se nós estamos fazendo as coisas pelos motivos certos. Então, vamos ler 1 Coríntios 3, 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, a sua obra será mostrada, a sua obra será revelada, porque o dia trará a luz e será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. E se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu não sei se todos já ouviram esse versículo. Mais uma vez eu vi uma ministração com Tiago Garcia e eu nunca esqueci dessa palavra, porque fala, né, que nós precisamos estar o tempo todo analisando nossas intenções, nosso coração, porque nossas obras serão provadas pelo fogo no dia do Senhor, né? Quando fala aqui no dia, é o dia do Senhor. Então, eu sei que já está quase chegando, né, no tempo. É uma palavra para a gente acordar
e lembrar que a gente tem um propósito. E para concluir, eu vou ler Salmo 91, 14, que é uma boa notícia. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa do Senhor para nós, os que amamos a sua presença. Aqueles que se apegam ao Senhor, ele vai nos livrar, ele vai nos salvar, porque nós conhecemos o nome do Senhor, amém? Diga assim: eu conheço o nome do Senhor, eu me apeguei com amor ao Senhor, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. O Senhor, quando nós invocamos, ele nos responderá, ele não vai nos deixar sem resposta. Ele vai nos livrar e nos glorificará, e nos saciará com longevidade e mostrará a sua salvação. Então, que tudo que nós formos fazer, né, nessa nova fase que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos aqui na América, os que estão se preparando, que nós vamos lembrar qual o propósito que nós estamos fazendo isso, né? É para cumprir o plano de Deus na nossa vida? Ou vai ser algo que vai tirar a gente do foco, vai tirar a gente do propósito? Então, que a gente possa rejeitar aquilo que não vem de Deus e seguir apenas para o alvo, né? Sabendo que a palavra dele não mudou. E quando nós decidimos seguir o propósito dele para nós, nós vamos ter provisão, nós vamos ter livramento, nós vamos ter graça, nós vamos ter favor, né? E o Senhor vai estar cuidando de nós, ele vai estar junto conosco, né? Se nós formos fazer um curso que a gente faça por causa do propósito, se nós formos aceitar um trabalho que a gente aceite, se ele for acrescentar para o nosso propósito, né? Se a gente for para se mudar para uma cidade, se a gente for fazer o que servir num departamento da igreja, que a gente saiba que tudo aquilo que nós estamos fazendo precisa ser para encaixar no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então, não faça só porque o mundo está fazendo, ou não faça só porque você precisa, mas lembre-se que o Senhor tem instrução para nós. Amém? Então, enquanto o mundo está dormindo, estão distraindo, tem tantas opções de descontração, de lazer, né? Mas que nós possamos lembrar que o caminho é reto. Amém? E nós estamos seguindo com o Senhor Jesus. E que nós possamos ser guiados por Ele no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Então, era isso que estava no meu coração. Espero que todos recebam e que nós sigamos para o alvo. Em nome de Jesus.